Olá, seja novamente bem-vindo. Este é o tópico 1, Programação orientada a objetos, do curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Estamos aqui no quinto vídeo. Este vídeo falando sobre um dos exemplos disponíveis a vocês para estudo desse tópico, que é o exemplo retângulo2.cpp, que está disponível na página do curso na plataforma Aprender. Como a gente discutiu no vídeo anterior, acabamos de aprender o conceito de construtor de classe, e aqui neste exemplo a gente vai executar um código que explora essa ideia. Então, vamos só recapitular aqui que no exemplo retângulo.cpp a gente tinha esta configuração aqui em que eu poderia eventualmente esquecer de invocar os métodos setValues, o método setValues para os dois objetos, esse método que faz o papel de simplesmente inicializar, setar valores para os meus atributos largura e altura da classe retângulo, de objetos da classe retângulo. Então, se o programador simplesmente esquece de invocar esse tipo de método ou faz algo do tipo, como eu estou mostrando agora aqui, erra na ordenação da invocação desses métodos, você vai ter problemas no cálculo do método área para esses dois objetos. Qual vai ser a área do objeto rect e qual vai ser a área calculada para o objeto rect_b se esses objetos são inicializados com valores indefinidos aqui para os meus dois atributos. Se a gente for fazer esse experimento mais uma vez, rapidamente aqui, vamos ver que você tem valores incoerentes aqui no caso, que estão associados justamente à inicialização daquela memória com valores aleatórios que estavam possivelmente já alocados ali por conta de uso de aplicações anteriores que exploraram aquela área de memória que o sistema operacional disponibilizou agora para o seu programa. Então, para se ter um controle adequado dos valores iniciais dos atributos da instanciação de objeto, é que se utiliza o recurso dos construtores de classe. Então, aqui no exemplo retângulo 2, a gente tem um construtor de classe para esse tipo de objeto. Esse construtor recebe dois parâmetros, x e y, e aí os valores de x e y são copiados para os atributos largura e altura do objeto que está sendo inicializado. E aí, vejam, um ponto que também passa a ser novidade é que na hora da instanciação de um objeto que tem esse construtor assim declarado, eu tenho que abrir, né, ao lado, né, da declaração da variável, uma relação, passar uma relação de argumentos que casem com os parâmetros declarados no construtor. Então eu estou passando aqui dois inteiros, 3 e 4, para inicializar um primeiro objeto rect, com largura 3 e altura 4, e outros dois inteiros, 5 e 6 aqui, para inicializar o outro objeto rect_b com largura 5 e altura 6. Pode-se passar também variáveis, conteúdo de outras variáveis como argumentos na instanciação de objetos. Então você pode, né, passar expressões quaisquer aceitas na invocação de funções, de métodos em geral da linguagem C++, essas expressões vão ser avaliadas e aí o valor da expressão avaliada é passado como argumento para o parâmetro também do construtor. Feito isso, eu não tenho mais dores de cabeça, preocupações no sentido de que, eu, ao invocar outros métodos que o objeto tenha, nesse caso aqui é uma classe bem simples, só tem mais um outro método, que é o método área, eu não vou ter o risco de invocar o método área sem que haja valores válidos para os atributos daquele objeto.
Aqui agora vamos, então, com esse exemplo pronto, testá-lo. Eu vou aqui invocar agora o compilador. Para compilar, no caso aqui, o exemplo retângulo 2, então vou gerar também um executável de nome diferente aqui, um nome distinto, retângulo 2. E se eu executo retângulo 2, o cálculo da área para os dois objetos está corretíssimo, de acordo com os valores inicialmente dados pelos dois construtores. Eu posso até brincar um pouco mais aqui, tomar a liberdade aqui de, por exemplo, manter também um método como o... Opa, não é isso que eu queria fazer. Vamos copiar aqui do exemplo anterior o método setValues. Eu posso continuar tendo um método que a gente chama, né, no jargão de programação orientada a objeto, de um método setter. Vou até colocar aqui como comentário para vocês verem, né, no vídeo, que é um método justamente para você atribuir, setar valores para os seus atributos. Vocês podem estar se perguntando também, por que, professor, eu não estou fazendo isso direto nos atributos? Porque vamos falar disso com mais calma mais para frente, em modificadores de acesso, mas lembrem-se que aqui, né, largura e altura, esses dois atributos, eles estão com modo de acesso privado, porque eles não têm, né, não estão declarados aqui na relação de modificadores, na relação de membros que está abaixo do modificador de acesso public. Então não tem como eu acessar diretamente, não tem como eu fazer algo desse tipo, rect width igual a 7, por exemplo. Algo desse tipo eu não consigo fazer fora da minha classe porque esse atributo ele está com acesso privado, ou seja, eu só posso mexer nesse atributo dentro do código da própria classe em que ele está declarado. Fazendo, né, eu tentando fazer algo desse tipo, eu incorreria num erro de compilação. Vocês podem até brincar e testar isso no próprio computador de vocês, com esse exemplo. Mas, bem, como eu falei, isso não é tanto assunto para agora, é um pouco mais adiante nesse tópico, em vídeos subsequentes. O que eu quero aqui mostrar para vocês é que eu posso, claro, ter o construtor de classe e aí, né, eu tenho um método setter, que é um método público, ou seja, fora da classe, por exemplo, né, numa função main ou em outras funções ou em outras classes que criam objetos da classe retângulo, eu tenho acesso ao método setValues. Eu posso invocar o método setValues para objetos criados dessa classe retângulo. E aí eu posso justamente alterar esses valores. Porque imagine essa seguinte situação. Então eu quero calcular primeiro a área para o objeto rect e no caso, depois, por alguma razão, eu preciso alterar esse valor. Então não tem nenhum problema. Eu posso vir aqui e fazer rect, tendo o método setter, eu vou lá, rect setValues, e agora ele vai ter largura e altura iguais. Na verdade, estamos então diante de um quadrado. E aí, vou copiar aqui também a área, a invocação do método área. Então, o que vai acontecer? Nós teremos, para o mesmo objeto, duas invocações do método área, mas intercaladas no meio por uma alteração dos valores do atributo largura e altura. Então, esperamos que a gente tenha dois resultados diferentes de área para o mesmo objeto após essa modificação. Então, eu posso manter, né, eu posso ter uma classe com essa, né, com o construtor de classe para inicializar os valores dos atributos no momento da sua instanciação, mas também com um método setter público que permita eu
ao longo do uso daquele objeto, se necessário, fazer alterações nos seus atributos. Não só em todos, mas em um dos atributos eu posso também fazer isso. Então, por fim, vamos lá. Recompilar aqui. Já tinha salvo e vou executar. Então vejam só, agora o objeto Rect primeiro foi iniciado com dimensões 3 e 4, então a área é 12. Eu alterei as dimensões para 5 por 5, passa a ser área 25 e depois eu só estou fazendo o cálculo da área para o outro objeto, Rect B, e a sua área é 30. Ok? Então esse é o exemplo retângulo 2.cpp. Experimentem e executem também na máquina de vocês e encerramos por aqui esse vídeo. Até mais!